Nesse vídeo eu vou te ajudar a como produzir uma redação, como começar, desenvolver e finalizar uma redação modelo Enem. Você já deve saber que para atingir 1000 pontos, que é a pontuação máxima na redação do Enem, são avaliadas 5 competências no seu texto e que o modelo de texto é dissertativo argumentativo. Mas o que seria um texto dissertativo argumentativo? Esse texto ele é escrito de uma forma impessoal que você defende um ponto de vista utilizando argumentos. Dissertar significa defender um ponto apresentando o lado positivo e o lado negativo, posicionando-se para explicar qual lado é melhor. Sobre as competências do Enem, cada uma é avaliada um aspecto do seu texto. Eu vou deixar aqui no canto da tela todas as competências, mas eu vou te falar agora e explicar um pouquinho de cada uma. Na competência 1, será avaliado se você demonstra o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Dentro dessa competência, são avaliados 4 aspectos, que são de convenções de escrita, de aspectos gramaticais, de escolha de registro e de escolha vocabular. Na competência 2, é avaliado se você compreendeu bem a proposta, se o seu texto está no modelo dissertativo argumentativo. Atenção para a dica. Dissertativo, defender, e argumentativo, justificar. Beleza? Também vai ser avaliado se existe uma progressão temática no seu texto. Na competência 3, que também é muito importante, será avaliado se o seu texto, se existe um planejamento no seu texto, se você organiza esse texto. É onde está a estrutura mais profunda, ou seja, a coerência, se esse texto está inteligível para o leitor. Na competência 4, é avaliado se você demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que seria isso? Se na competência 3 é avaliado a estrutura do seu texto, estrutura mais profunda, que é a coerência, na competência 4 vai ser avaliada a superfície do seu texto, ou seja, a coesão, quais os elementos coesivos que vão conectar as ideias, se a estruturação dos parágrafos estão relacionadas. E já na competência 5, você vai elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, para elaborar essa proposta de intervenção, você deve se perguntar e apresentar o que é possível como uma proposta para resolver, solucionar o problema. Quem deve executar, como será viabilizada, qual o efeito isso vai causar, que outra informação poderia acrescentar como detalhamento. Então, esses são os 5 agentes da redação que eu vou já falar sobre cada um. Agora que você já sabe o que é um texto dissertativo e quais são as competências avaliadas para a redação do Enem, e se você quer mesmo arrasar na sua redação, é preciso aprender a organizar e estruturar o seu texto. A elaboração de um texto dissertativo argumentativo pode ser dividido nos 3 pontos, que são introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, que deve ser feita em um parágrafo, você vai dizer o que será encontrado no seu texto.
e o que será defendido. A partir da ideia principal é que todo o resto do texto será desenvolvido, onde você pode justificar e apresentar fatos que comprovem a sua tese. No desenvolvimento, que ficam entre 2 ou 3 parágrafos, você vai usar argumentos que validem a tese apresentada na introdução. Esses argumentos eles vão dar sustentação a essa tese apresentada. Esse será o momento de justificar, demonstrar, provar as declarações feitas na introdução. Já na conclusão, que deve ser feita em um parágrafo, você vai retomar as ideias principais e apresentar a proposta de solução. A conclusão é feita de comentários que confirmam os aspectos desenvolvidos nos parágrafos anteriores. Vai ser o momento de oferecer uma solução ou demonstrar algum tipo de expectativa em relação à sua tese e ao assunto como um todo. Então, como fazer essa redação? Você não pode descartar aquela folha de rascunho que vem na prova do Enem, porque vai ser ali que você vai planejar o seu texto. Eu vou te dar algumas dicas importantes. Primeiro, a sua tese ela não pode ser confundida com o tema, porque a tese ela é uma proposição sobre o tema. Então, um posicionamento claro e fácil deve ser absorvido pelo leitor, em torno da qual se desenvolvem os parágrafos que tentam comprovar essa tese. Os seus parágrafos de desenvolvimento, eles podem ficar separados com cada ideia, ou seja, cada ideia num parágrafo diferente. E atenção, na conclusão, não é o momento de você levantar questionamentos que não tenham sido esclarecidos nos parágrafos anteriores. Então, cuidado e evite frases interrogativas. A sua proposta de redação deve estar vinculada ao posicionamento que você tomou ao longo do texto, para manter a coerência. Voltando àqueles 5 agentes que eu falei no começo do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre eles. Sabe aqueles 5 agentes? Ação, agente, modo ou meio, finalidade e detalhamento? Então, primeiro, o que deve ser feito? Qual a ação? Então, você vai escrever uma síntese, deixando bem claro porque a sua proposta é uma boa interferência na sociedade e o que deve ser feito concretamente. Segundo, quem deve fazer? Quem é o agente? Esses agentes, eles serão responsáveis pela transformação das atitudes ou consciências. Quem podem ser esses agentes? Podem ser a família, a comunidade, algum ministério do governo, ONGs, secretarias municipais. Terceiro, como deve ser feito? Qual o modo ou meio? Então, você deve entender os possíveis custos da sua proposta. Também o modo que deve ser feito, o meio. Será que é através de palestras, campanhas publicitárias, programas de governo? Pode ser uma dessas opções. Quarto, você deve lembrar que a sua proposta ela deve estar detalhada. Você não pode esquecer, escolhendo os agentes que realmente sejam capazes de resolver o problema. Também você deve deixar detalhado como colocar em ação a sua proposta de intervenção no Enem. A proposta ela não deve ficar somente no campo das ideias, deve ser colocada em prática. E por último, o quinto elemento
seria quais são os objetivos da proposta, qual a finalidade. Você já identificou qual o problema, quem pode resolver e como será resolvido. A última questão é saber se você sabe qual será o resultado da sua proposta. Então, ao propor uma intervenção social, você deve saber quais serão os seus frutos, quais serão as suas consequências, ok? Para te ajudar a entender melhor, vai aparecer aqui na tela um modelo de proposta de intervenção. Vamos lá? Então, você deve começar com um portanto, dessa forma, para dar a ideia de que você está finalizando, que você está concluindo a sua redação, as suas ideias. Então, portanto, compete ao agente realizar ou promover ou elaborar, sempre um verbo de ação, tá? Essa ação, ela deve ser feita por meio de o modo, uma vez que, com ou os quais, detalhamento, com o objetivo de e a finalidade. Então, finalizando, você não deve esquecer de que um texto bem sucedido ele constitui um todo significativo, ou seja, uma unidade de sentido. Cada parte do texto só vai fazer sentido se colocada junto às outras. Além disso, você não pode esquecer dos textos motivadores. A prova de redação é acompanhada desses textos que abordam o tema cobrado na redação. Então, a partir deles, pode ser que surja a ideia do seu texto e você também não mas assim, você não pode copiar esses textos, tá? Porque você vai perder pontos. E ficar muito ligada também na cartilha do Enem, que lá tudo que eu falei nesse vídeo terá minuciosamente. E assim, no dia da prova, se ligue no tempo. Uma dica boa é a primeira coisa, vai olhar qual é o tema da redação, o que lê os textos motivadores. E aí, enquanto você vai respondendo as questões, vai vindo a ideia na sua cabeça. Então, essas foram as dicas. Eu espero que você faça uma ótima redação e até a próxima!